Ela era porteira da CCB. Ela parecia uma mulher irrepreensível. De repente, ela cometeu suicídio. Isso me deixou assustada. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. E eu vou colocar aqui o depoimento dessa irmã testemunhada da Congregação Cristã no Brasil. O nome dela é Rosimar de Jesus. Ela tem um perfil aqui nessa plataforma chamado @RosimarDeJesus-JV8JT. Rosimar de Jesus. Então eu vou colocar o depoimento dela aqui e logo em seguida eu vou colocar a minha opinião sobre o depoimento. Abre aspas. Eu conheci uma irmã aqui que era da Congregação Cristã no Brasil e ficava na portaria da Congregação Cristã. Ela era porteira da CCB. Ela parecia uma mulher irrepreensível. De repente, ela cometeu suicídio. Isso me deixou assustada. Ela se jogou embaixo de um carro aqui na Castelo, em Osasco, São Paulo. Todo mundo que mora aqui, no Jardim Piratininga, em Osasco, na área livre, Flamenguinho, sabe dessa história. Resumindo, ela estava sendo perturbada e os anciães não perceberam. Fiquei com muita dó. Ela precisava de ajuda do ministério e ela deu sinais na congregação. Ela deu sinais na congregação onde ela congregava e ninguém tentou ajudá-la. Por isso aconteceu. Fecha aspas. Então esse daqui é o depoimento dessa testemunhada da Congregação Cristã no Brasil. Ela deixou esse comentário. Então, primeira pergunta ao Ministério e à Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Vocês aí da CCB ensinam que a fé sem obras é morta. Mas vocês mesmos não fazem visita à Irmandade. Se o Ministério não visita, não cuida e não percebe os sinais de sofrimento, como podem exigir que os fiéis pratiquem boas obras para ser salvo? Não seria isso uma hipocrisia? Que está escrito em Mateus capítulo 23, verso 3? Então, analisando o depoimento dessa testemunhada, dessa irmã, então, com base no relato dela, da irmã Rosimar de Jesus, nós temos alguns problemas que a CCB, o Ministério da CCB e a Irmandade transgrediu. Por exemplo, o trecho onde ela fala, ela estava sendo perturbada e os anciães não perceberam. E o outro trecho, ela deu sinais na congregação e ninguém tentou ajudá-la. Então, já é uma contradição com o que está escrito na Bíblia, aonde ordena os bem-aventurados e misericordiosos, e que Deus prefere misericórdia ao invés de sacrifício. Ignorar os sinais de sofrimento e não oferecer ajuda viola mandamentos no amor prático. Então isso que aconteceu com essa irmã é totalmente ao contrário do que está escrito nas Escrituras. O ancião, primeiro que ele tem revelação. Por que Deus não revelou nada para nenhum ancião, para o ministério da CCB? Deus revela para o ministério da CCB, por exemplo, todos os dias pedir coleta dentro da igreja. Deus revela para eles. É obrigatório Deus revelar para eles que tem que pedir dinheiro para os pobres dentro da igreja. Deus revela para eles missões em outros países. Deus revela para eles quanto que eles têm que tirar da obra da piedade, por exemplo, das coletas, para poder construir templo religioso. Entendeu? Então Deus revela tanta coisa para eles sobre a CCB, mas não revela sobre os fiéis. Então o outro trecho aqui foi: os anciães não perceberam, ninguém tentou ajudá-la. Isso vai totalmente ao contrário do que está escrito em João capítulo 10, verso 11 ao 13, em Atos dos Apóstolos 20 ao 28 e 1 Pedro 5, 2, 3. Ou seja, os líderes são chamados de pastores que dão a vida pelas ovelhas e devem pastorear o rebanho de Deus. Ou seja, existe uma negligência em perceber e agir sobre o sofrimento da irmã. E a antítese do bom pastor que cuida, vigia e protege. Então, na Congregação Cristã no Brasil, você não vê ancião da Congregação Cristã no Brasil visitar enfermos, visitar idosos, visitar deficientes. Existe uma minoria que faz essas visitas, mas a grande maioria estão preocupados com atender cultos, pedir dinheiro de coleta, contar a coleta, administrar para onde é que vai, se vai uma boa parte ali para as construções,
para onde que eles têm que viajar em missão da tal da obra da CCB, tá certo? Atendimento de cultos, de ensaios regionais, igrejas superlotadas e assim por diante. Então essa é a preocupação deles, tá? Então, tem outro trecho que ela falou, ela precisava de ajuda do ministério, ninguém tentou ajudá-la. Isso vai totalmente contra o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,14, Romanos 12,15 e Gálatas 6,2. A ordem é consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos e chorar com os que choram. A ausência total de suporte demonstra uma falha grave na comunhão e no cumprimento da lei de Cristo. Ou seja, carregar os fardos uns dos outros. Outro trecho que ela falou, que a irmã aqui falou, ela estava sendo perturbada e deu sinais e ninguém tentou ajudá-la. Isso vai totalmente contra Mateus capítulo 25, 36, Mateus capítulo 25, 40, Tiago capítulo 1, 27 e 1 João 3, 17 a 18. Então Jesus ensina que visitar e socorrer os necessitados é servi-lo, é servir a ele. A inação diante da perturbação psíquica que levou ao suicídio é uma violação direta do mandamento de visitar os enfermos e socorrer os órfãos e viúvas, aplicável a todos na angústia. Ou seja, fechar o coração às necessidades do irmão é negar o amor de Deus. E outra coisa, a Irmandade da CCB é totalmente negligente. Por quê? Porque todos os dias eles frequentam os cultos, todos os dias eles vão na igreja e eles não vão para observar, por exemplo, como que está o irmão, para poder tentar ajudar o irmão, como Jesus mesmo falou. Quando fizeste para um desses pequenininhos, está fazendo para mim. Não, eles vão ali para poder alimentar o ego deles, a vaidade, a ganância deles, buscando palavras de prosperidade, de bênçãos, de virada de cativeiro e assim por diante. É isso que é ensinado na CCB pelos anciães, tá? Então, outro trecho que eu achei interessante foi que ela disse, ela parecia uma mulher irrepreensível, a irmã que disse, né? Então a aparência externa de irrepreensível contrasta com o sofrimento interno, ignorado. Então as pessoas viam ela com aparência, mas não conseguiam enxergar o que estava dentro dela. E para uma igreja que trabalha com revelações, visões e profecias, isso é muito grave. Isso demonstra que essas revelações são falsas, são mentirosas. Entende? Então a CCB julgou pela aparência e não buscou a realidade do coração, contrariando os ensinos de não julgar e de que de fato o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Exatamente. Outro trecho que eu achei interessante foi, ela estava sendo perturbada, os anciãos não perceberam. Ou seja, a exortação é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A falta de percepção espiritual dos anciãos indica negligência na vigilância pastoral, deixando a ovelha vulnerável ao ataque espiritual sem intercessão ou socorro. Isso vai totalmente contra Mateus capítulo 26, 41 e 1 Pedro 5, 8. E outro detalhe, a irmã falou assim, ninguém tentou ajudá-la, por isso aconteceu. A irmã simplesmente se jogou debaixo ali de um carro, certo? Então o amor é um mandamento, um mandamento novo. E a marca dos discípulos, eles seriam reconhecidos pelo novo mandamento que é o amor. A completa ausência de auxílio que resultou em morte demonstra que a fraternidade falhou no essencial, negando na prática o amor de Deus ao próximo. Agora algumas perguntas que eu vou fazer para vocês que são da Congregação Cristã no Brasil. Principalmente vocês, Ministério da CCB, e vocês que também defendem a congregação. O Jonair, o Crentemente Como a Gente, como ele tem um canal lá, o Paulo CCBC Reforma, a irmã das Minhas Flores e tantos outros que defendem a congregação cristã no Brasil. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a casa dos órfãos, viúvas e deficientes está vazia, mas os cultos e ensaios estão lotados, vocês não estariam praticando uma religião vazia, conforme Tiago capítulo 1, 27 define como religião pura e imaculada, o cuidado com os órfãos e viúvas? Onde está a pureza na CCB? Segunda pergunta. Os anciãos são chamados a apacentar o rebanho. Está escrito em 1 Pedro 5,2. Como podem justificar a ausência de visitas e a falta de percepção do sofrimento de uma ovelha, enquanto gastam recursos e tempo com templos e eventos musicais como ensaios regionais? Isso não configura
pastores que se apacentam a si mesmo, como está escrito em Judas capítulo 1, 12. Os anciães estão preocupados em fazer circulares, tópicos e ensinamentos. Eles estão preocupados em colocar regra na vida das pessoas, principalmente em falar para a Irmandade não estudar a Bíblia, não se ajuntar para estudar a Bíblia. Eles estão preocupados com isso, com os críticos. Mas eles não estão preocupados com as pessoas lá dentro. Eles são negligentes. Mais outra pergunta. Bom, essa aqui eu já fiz. Com base no relato dessa irmã, mais uma vez, a irmã falou assim, ela parecia uma mulher irrepreensível. Olha só, Jesus condena os que parecem justos por fora, mas estão cheios de rapina e maldade por dentro. Só que a irmã, essa irmã, parecia irrepreensível, mas internamente estava em profunda perturbação. E a CCB, a Irmandade, o Ministério, e aqui eu não estou generalizando, não são todos, tem uma pequena parcela que sim, se doa pelo próximo, e eu conheci alguns, mas a grande maioria são negligentes. Então a CCB, ao focar na aparência, negligenciou a realidade interior, caindo na hipocrisia de valorizar o exterior e ignorar o coração. E, infelizmente, na congregação, exatamente isso. Você é medido pela sua aparência, pelo que você tem e pelos dons que você carrega. A irmã falou, os anciãos não perceberam. E ela deu sinal na congregação, ou seja, ela mostrou isso para o público, que ela estava perturbada, com problemas emocionais ou espirituais, enfim. Então a Bíblia adversa sobre guias cegos e o perigo de ser cego para necessidades espirituais. Os anciães que deveriam ter discernimento espiritual não perceberam sinais evidentes de perturbação, demonstrando cegueira pastoral e falta de vigilância. Está escrito em 1 Pedro 5,8. E isso vai totalmente contra Mateus capítulo 15, 14, Mateus 23, 16 ao 17 e 2 Pedro 1,9. Outro detalhe, olha só, o contexto não cita, o contexto do depoimento da irmã não cita dinheiro diretamente, mas a negligência em ajudar uma irmã em sofrimento revela uma prioridade errada. A omissão em socorrer alguém que precisava de ajuda pode indicar que os recursos, que é tempo, atenção, cuidado, estavam sendo mal empregados ou que a Irmandade era mais formalidade do que amor prático, aproximando-se daquilo que são amigos do dinheiro e desprezam os necessitados. Isso vai totalmente contra 1 Timóteo 6,10, Lucas 16,14 e 2 Pedro 2,3. Falsos mestres, ou seja, líderes que exploram, está descrito em 2 Pedro 2, 1, 3, Judas 1, 12, 13 e Atos dos Apóstolos 20, 29 ao 30. A irmã que ela disse, ninguém tentou ajudá-la, os anciãos não perceberam. Mas quando se trata de coleta, os anciãos percebem. Quando se trata de crítico, os anciãos percebem. Quando se trata de estudar a Bíblia, os anciãos eles já atacam, já vão em cima. Quando se trata em defender a instituição religiosa, na hora eles aparecem, abrem as câmeras e defendem a instituição. Mas negligenciam as pessoas que estão lá dentro. Paulo ele alerta que entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas pervertidas. E Pedro fala de falsos mestres que explorarão com palavras fingidas. Ou seja, a falha dos anciãos em proteger uma ovelha vulnerável é uma forma de exploração espiritual, ou seja, uma negligência, agindo como pastores que apacentam a si mesmos, Judas capítulo 1, 12, sem se importar com o rebanho. E inclusive a própria irmã disse que essa irmã que tirou sua própria vida, ela deu sinais e ninguém tentou ajudá-la. Ou seja, a omissão diante do sofrimento é uma forma de rebelião contra o mandamento de amar o próximo. A igreja, a CCB, que não pratica o amor, é descrita como tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. O ministério, ao não agir, negou a prática da fé que professa. Isso vai totalmente contra o que está escrito em Atos dos Apóstolos 7,51, 2 Timóteo 3,5 e Tito capítulo 1,16, que é a desobediência e a rebelião. E aí nós temos o coração duro e a falta de compaixão do ministério e da Irmandade. 1 João 3,17, Tiago capítulo 2,15 e Romanos capítulo 1,31, quando a irmã falou, ninguém tentou ajudá-la. Ou seja, João pergunta, João, está escrito no livro, como pode permanecer nele o amor de Deus
Se alguém vê o irmão necessitado e lhe fecha o coração, a indiferença total é sinal de coração endurecido, classificado em Romanos como insensível e sem compaixão. Aí a irmã disse, os anciães não perceberam, ela precisava de ajuda do ministério, ela precisava de ajuda do ministério. Isso se ela também não foi falar, ou se alguma pessoa da família não foi conversar com o ministério, tá? Aí nós temos contradição com Tito capítulo 1, 7, 1 Pedro 5, 3 e Mateus capítulo 20, 25 ao 28. Ou seja, o líder é chamado a ser irrepreensível, não soberbo, mas servo. A falha em perceber e socorrer revela que o ministério não estava servindo, mas falhando em seu papel de exemplo do rebanho, agindo como senhores em vez de servos, contradizendo o modelo de Jesus. E aí nós temos o escândalo e o tropeço. A irmã disse, ela se jogou embaixo de um carro, por isso aconteceu. Lamentável. Jesus disse que é melhor ser lançado ao mar com uma pedra de moinho do que escandalizar um pequenininho. Ou seja, a negligência que levou ao suicídio é um escândalo gravíssimo, pois a falha da CCB, da Irmandade, do Ministério, em cuidar resultou na perda de uma vida. Um tropeço que clama por juízo agora. Tá certo? E depois a irmã falou, ela estava sendo perturbada, ninguém tentou ajudá-la. Aí nós temos a perversão e o engano. Está descrito em 2 Coríntios 11, 13, 15, Gálatas capítulo 1, 6, 7 e Colossenses 2, 8. A Bíblia, ela adverte sobre falsos apóstolos que se transformam em anjos de luz. A diferença da CCB, que se diz cristã, mas não pratica o amor, é um engano, pois prega um evangelho diferente do que Cristo, de Cristo, que é essencialmente o amor e cuidado. Aí nós temos a heresia da omissão, em Tiago capítulo 4, 17 e 1 João 3, 4. A irmã, essa irmã aqui, ela disse, ninguém tentou ajudá-la. Ou seja, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão diante do sofrimento é pecado. Para a CCB, uma heresia prática é uma heresia prática, pois nega a essência do evangelho. Tá certo? Então, agora eu vou fazer aqui algumas perguntas direcionadas para a Irmandade, para os defensores da congregação cristã no Brasil, para você, senhor Jonair, que é defensor da CCB, para você do canal Crentemente, para você, advogado da CCB, Celso Slompo, advogado aí que auxilia os anciãos da CCB, para você, Paulo, do canal CCB Se Reforma, para você, Minhas Flores, para você, Leão CCB, e para todas as pessoas que defendem a congregação, quero fazer algumas perguntas. Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, está escrito em Mateus capítulo 5, 7. Se a CCB não demonstrou misericórdia prática com uma irmã em sofrimento, vocês esperam alcançar misericórdia de Deus? Não seria mais justo temer o juízo sem misericórdia? Tiago capítulo 2, 13. Outra pergunta, e eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. A CCB afirma que a salvação é por boas obras, Tiago capítulo 2, 17. Mas qual foi a boa obra praticada pela Irmandade ao ver uma irmã em perturbação e ninguém tentou ajudá-la? Não seria uma fé morta que contradiz o próprio ensino que vocês pregam? Se os cultos são superlotados porque a Irmandade é incentivada a buscar a palavra sobre bênçãos e virada de cativeiro ou sobre coisas da sua própria vida, confirmações de casamento, confirmação para viajar, confirmação para comprar, para vender, para construir, assim por diante, eles sempre vão na CCB para buscar essas tais palavras. Por que a irmã que estava em cativeiro espiritual não recebeu o socorro que pregam? Seria essa palavra que prega em cima do púlpito mentirosa? Uma farsa? Se os ensaios regionais, os buscas dos dons, os cultos onde tem um pregador que dizem que tem revelações, visões, que é cheio do Espírito Santo, como o saudoso Hermelindo de Cabriúva, o Rogério Babão, vamos colocar aqui o Alfredo do Alvorada, o Darcy do Salzedas. Se esses cultos são lotados para aprimorar, e tem cultos ainda que é para ensaios regionais para poder aprimorar os músicos a tocar os hinos da CCB. Se então nós temos esses cultos lotados e esses ensaios regionais lotados, ainda com comilança lá, com comes e bebes no final dos cultos, mas a casa do órfão, da viúva, do deficiente permanece vazia, qual é a prioridade real da CCB?
O louvor estético ou o louvor prático do amor ao próximo? Mateus capítulo 25, 35 ao 40. O coração de vocês está onde? Está no que Cristo ensinou, amar o teu próximo, está com eles na casa do luto? Chorar com que choram? Ou está dentro da CCB buscando a palavra sobre o seu próprio ego, sobre o seu próprio ventre preguiçoso? Hein? Vocês estão praticando o verdadeiro evangelho? Será? Então, tá aqui, gente. Deixei essas perguntas e eu espero que você da CCB, você possa vir aqui nos comentários e responder sobre essas perguntas. Tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Beijo no coração, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!